Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Que saudade enorme que eu tô de dar aula para vocês, viu? Olha, nunca imaginei que eu ia dizer isso. Que saudade de aluno que eu tô, pelo amor de Deus. Bom, gente, espero que vocês tenham aproveitado as férias de vocês. Eu aproveitei bastante. Fiz o que as férias inteiras? Nada, tá? Nada, nada, nada. E até porque também não tinha nada para fazer, né? Já que tem coronavírus aí, essa bosta, tá bom? Gente, a nossa aula, ela é meio uma continuação do que a gente estava vendo. Lembra no semestre passado que eu mostrei para vocês a questão da industrialização, né, desse processo de industrialização, como ele causa transformações, como ele foi diferente, né, dependendo dos países. Se eu estou nos países ricos, por exemplo, foi uma industrialização ainda lá no final do século XVIII. Se eu pegar aqui nos países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, a nossa industrialização ela é muito mais recente. Ela começa em 1950 aproximadamente, ela vai caminhando, tem algumas características, né? A gente tem a indústria de base, indústria mais pesada. Então é muito típico aqui da industrialização brasileira, tá bom? Bom, a gente vai ver, gente, que esse processo de industrialização, ele teve um impacto direto no processo de urbanização, tá bom? Então a urbanização brasileira, ela tem direto, não só no Brasil, na verdade todos os lugares do mundo, com raríssimas exceções, todos os lugares têm essa relação com o processo de industrialização e com o próprio avanço do sistema capitalista, tá certo? Então vamos ver um pouquinho, gente, qual a importância da gente falar de cidade. Por que falar de cidade é algo tão importante para todos nós? Primeiro que é a primeira vez na história, tá? Desde 2015, o mundo inteiro ele é majoritariamente urbano. Quer dizer que se a gente pegar mais de 7 bilhões de habitantes que nós temos no planeta, cerca de 60% deles, um pouquinho menos, moram em áreas urbanas. Até 2030, provavelmente, a gente vai ultrapassar 60% de pessoas. Então, quer dizer, você tem uma grande maioria das pessoas no planeta inteiro morando em áreas urbanas, tá? E a área urbana, gente, ela tem uma série de condições, uma série de especificidades, né, particularidades que você não tem numa área rural, tá bom? É nas áreas urbanas que você tem a maior oferta de empregos, serviços, né, oferta de serviços, enfim, infraestrutura, quase tudo que tem disponível nesse mundo a gente vai encontrar nas áreas urbanas e não nas áreas rurais, tá bom? Nós vamos ter alguns países onde esse processo de urbanização ele é muito mais intenso, tá? A gente pegar a China, por exemplo, a gente tem 42% de processo de urbanização, a Índia um pouco menos, a gente tem cerca de 29%. Porém, gente, ó, se vocês pegarem países europeus, a gente pegar os Estados Unidos, o México, o próprio Canadá, o Brasil, tá? São países onde você tem uma grande parcela da população, né? Em alguns casos aí quase 80% ou mais de 80% da população morando sim em áreas urbanas, tá? Então daí também a importância de a gente entender um pouquinho esse fenômeno urbano. Gente, as cidades, elas vão ter características que a gente sempre fala, que algumas são muito únicas, tá? Toda cidade, ela tem algumas coisas que são muito únicas, muito próprias da cidade, e a gente tem algumas coisas também que as difere, quer dizer, então, ao mesmo tempo que as cidades, elas são muito diferentes, elas vão ter coisas que são muito iguais. Eu falei errado, né? Desculpa. A gente vai ter algumas coisas que toda cidade tem. Então, por exemplo, você tem a questão das ruas, né, o arruamento, a forma de organização em quarteirões, né, a forma das casas, a iluminação. Então, algumas coisas são muito parecidas. Aqui no Brasil, por exemplo, se vocês forem em quase todas as cidades, por menor que elas sejam, vai ter uma praça central. Nessa praça central tem uma igreja, tá? Ao redor sempre tem uns botecos, tá bom? Algumas igrejas evangélicas. Então, a gente vai ter algumas coisas que são muito, muito específicas, assim, de todas as cidades. Mas ao mesmo tempo você tem coisas, questões culturais que deixam as cidades também como algo único, tá? Pensa em todas as cidades aí. Por exemplo, quem mora em Americana e em Santa Bárbara. Gente, praticamente é a mesma coisa, entendeu? Se eu for passar ali, para mim é tudo igual, porque, né, quase não tem separação. Agora vai falar para uma pessoa de Esbó que é americana, ou vai falar de americana que é de Esbó, dá um rolo. Vai também chamar pessoal de Iracemápolis de cidade, né? Iracemápolis é cidade? É cidade. Pelo IBGE é considerado cidade. Mas tem o quê? 3 ruas, tá bom? Se eu pegar Arthur Nogueira não, Arthur Nogueira é quase metrópole, Arthur Nogueira a gente tem o carnaval aqui, que nem sei se vai ter em 2021, mas tem o famoso bloco da vaca, que quem já viu aqui, e aluno do Cotil brota aqui que nem sei lá o que, tá bom? Então a gente tem as cidades, elas têm coisas muito específicas, coisas que as diferem, mas também tem algumas coisas que são muito parecidas, tá? Eu coloquei aqui algumas imagens, olha, primeiro para a gente se sentir bem, cidades ricas, né? Que a gente vai ter em comum aqui, além da riqueza dessas cidades, você vai ter a questão
dos prédios, tá? A forma de desenvolvimento, né? Esse crescimento vertical que a gente chama. Nos últimos anos, a questão também de um urbanismo muito moderno, né? Da construção de prédios muito modernos, muito diferentes do que a gente tinha antes. E em compensação, se eu pegar os países subdesenvolvidos, é exatamente o oposto, né? Nos países subdesenvolvidos, a gente tem problemas dos mais diversos. Você tem problemas de moradia, problema de transporte, problema do lixo, da mobilidade das pessoas. Enfim, a gente tem uma série de problemas aí que dificultam bastante para as pessoas que moram em cidades e países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, tá, gente? Lembra que o Brasil ele se enquadra aí nesse processo de país subdesenvolvido. Como que você tem esse processo de urbanização? Quer dizer, como que as cidades vão se desenvolvendo? Gente, basicamente nós vamos ter a transformação de um meio natural, ó, até a primeira imagenzinha, se vocês observarem ali, você tem uma área que é totalmente natural, né? Sem nenhuma intervenção humana, mas a partir do momento que você começa a ter algumas intervenções, a tendência é que essa intervenção ela vai transformando radicalmente os lugares, tá? E aí, de repente, você passa de um meio natural, que a gente vai chamar de um meio técnico, científico, informacional, ou seja, é um meio muito mais complexo, onde você vai ter um acúmulo de meios técnicos e científicos e nos últimos anos informacional também, tá? Então, quer dizer, você deixa os ambientes muito mais complexos por conta desse processo de urbanização, tá bom? Gente, o processo de urbanização é diferente de eu falar urbanização e crescimento urbano, tá bom? Não são sinônimos, são conceitos diferentes. Se eu falo urbanização, eu estou tratando de um processo onde você vai ter, sim, uma série de transformações que não só são geográficas, quer dizer, não são só ali no espaço físico, mas também são transformações culturais, transformações na forma como as pessoas vivem. Você vai ter uma teia enorme, uma rede enorme ali de serviços, de comércio, infraestruturas. Você tem a questão da circulação das pessoas, né, que circulam muito de uma área para outra. Então a gente vai ter, digamos que quando a gente fala de urbanização, ele é um processo muito mais complexo, tá? Muito mais carregado de uma série de intervenções humanas, carregado de história, carregado de cultura. Então entendam que urbanização é um processo muito mais complexo porque ele envolve também muitas outras coisas. Se eu falar simplesmente nesse termo crescimento urbano, gente, é o crescimento físico, tá? Quer dizer que a cidade ela cresce fisicamente, não só em número de prédios e ruas e bairros, mas também em número de pessoas. Então ela vai passar a ter cada vez mais pessoas morando aqui, tá bom? Então você tem um crescimento vegetativo maior, quer dizer, número de habitantes maior nessa área urbana, tá bom? Então são dois termos diferentes, urbanização e crescimento urbano. Guardem isso aí, tá bom? A gente não pode tratar como sendo uma coisa só. Apesar da gente falar desse processo de urbanização como sendo uma coisa nova, né? Estou falando de meio técnico, científico, informacional, então algo que começou ali há uns 30, 40 anos atrás. Na realidade, gente, você ter cidades, e veja que eu estou falando de cidades e não urbanização, porque urbanização é muito mais complexo e recente. Mas falando em cidades, a cidade está dentro da própria evolução humana. Se eu pensar nos seres humanos, nas sociedades humanas, elas vão meio que evoluir também com as cidades. Então a gente vai perceber que as primeiras cidades, elas começam a surgir lá na antiguidade mesmo, tá bom? A gente vai ter na Mesopotâmia as primeiras cidades, há cerca de 3.500 anos antes de Cristo. No Egito também começam a aparecer as primeiras cidades em cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Na China e na Índia, e cabe aqui a gente ressaltar, gente, que a gente pouco estuda essa história do Oriente, mas se você pegar algumas cidades chinesas, por exemplo, elas eram em vários aspectos até muito mais evoluídas do que as cidades do Ocidente, tá bom? Então sempre vamos lembrar aí também da Índia e da China. Bom, essas ocupações desses meios, desses sítios, né? A gente chama sítio, que é esse lugar físico que você tem no espaço, ela vai se dando, gente, porque você começa a ter o desenvolvimento de algumas técnicas muito relacionadas no primeiro momento também com a questão da evolução da agricultura. Então a gente começa a conseguir produzir mais alimentos e aí esses alimentos possibilitam que você tenha pessoas reunidas num só ambiente, que elas podem ter essa alimentação e você não precisa ter todo mundo trabalhando na agricultura. Quer dizer, as pessoas elas conseguem trabalhar em outras atividades. Comércio, por exemplo, tá bom? Então você vai começar a ter, não vou chamar de feira, porque aí já é muita especulação da minha parte, mas você começa a ter então sociedades humanas mais complexas, porque você tem técnicas de agricultura que possibilitam, então, que produzem mais alimentos e ajudam as pessoas, então, a morarem nesses sítios urbanos, tá bom? Bom, entendam, gente, que as primeiras cidades que aparecem,
todas elas tinham uma espécie de objetivo, quer dizer, elas serviam para alguma coisa, tá bom? Eram cidades que tinham um porquê de existir. Se eu pegar em algumas cidades egípcias, por exemplo, e lembra que o Império Egípcio ele foi enorme, tá, gente? Você vai ter aí um desenvolvimento urbano, quer dizer, de cidades mesmo, que são muito grande, muito interessante. E em algumas dessas cidades, a gente tinha muito objetivo religioso. Então, algumas cidades, elas surgiam simplesmente para isso, para elas terem essa função religiosa, lembrando que a religião egípcia era muito complexa, né, cheia de deuses, politeísta, então fazia sentido você ter algumas cidades específicas para essas questões religiosas. Já diferente se eu pegar no Império Romano, o Império Romano também, né, gigantesco aí, ele pega, né, já cidades muito prontas, ele não necessariamente constrói, tá bom? Ele vai se apropriar, né, o Império, não Roma, tá, gente? O Império Romano, ele se apropria de algumas cidades e Roma especificamente, se eu pegar a cidade romana, ela não servia, por exemplo, para produção de alimentos, porque produção de alimentos isso acontecia em outros lugares. Roma era principalmente um centro administrativo. Então é muito interessante você ver que são cidades, se eu pegar cidades egípcias, cidades romanas, ou Roma especificamente, tinham funções ou objetivos diferentes, tá? É interessante se eu pegar e colocar como esse exemplo Machu Picchu, tá, gente? Inclusive eu sempre gosto de falar, essa imagem aí quem fez fui eu, tá bom? Eu tirei a foto de Machu Picchu, olha que burguesa safada que eu sou. Gente, Machu Picchu é outra vibe, tá? Se um dia vocês forem, vocês vão falar assim, não, ETs estiveram aqui com certeza, tá? Porque é outra vibe, é muito interessante. Machu Picchu, gente, nós descobrimos as cidades há pouquíssimo tempo. Descobriu ali, lá em cerca de 1960, 70, os peruanos descobriram Machu Picchu porque ela ficava bem no meio de montanhas, assim, no meio do nada, literalmente, e ninguém sabia para que ela existia. Isso recentemente se chegou a uma conclusão de que provavelmente Machu Picchu era uma cidade que tinha um objetivo muito específico, que era uma espécie de escola, tá? Uma escola gigante que servia para estudar, olha só, astronomia, agricultura, técnicas agrícolas, que só tinha lá no Peru e não tinha na Europa, sempre cabe dizer também, tá? Importante a gente entender, né, como não é só a Europa que é super desenvolvida, não era não. Pensando em outras cidades, gente, essas cidades elas vão ter então essa forma residencial, né? Ela serve então para que as pessoas morem ali, se desenvolvam ali. Elas vão ser expressões religiosas, administrativas ou políticas, tá? Mas sempre com essa coisa de você ter, digamos que algum objetivo, principalmente pensando nessas cidades medievais. Perdão, nas cidades da antiguidade. Gente, quando que termina as cidades da antiguidade? Lembra que isso vai ter início, cidades medievais, ela se inicia quando você termina principalmente o Império Romano. Tá? O grande marco aqui é a queda do Império Romano, que aí você começa a Idade Média. O Império Romano ele foi dominado por vários bárbaros entre si, entre aspas, né? Você vai ter essas civilizações diferentes, essas tribos diferentes que vão atacando, vão minando a força do Império Romano. Tem outras questões também, o próprio crescimento do cristianismo, né? Isso vai se apropriando ali de algumas culturas romanas, vai minando por dentro. E aí Roma, ela cai, né? Ela desaparece como um grande império, e ao mesmo tempo você tem o surgimento então da Idade Média, que é o oposto, tá? Se Roma era essa questão de você ter muito fluxo de pessoas, né, cidades que faziam comércio entre si, até porque o Império Romano ele ia ali para algumas porções da África, Oriente Médio, então você tinha realmente, né, toda uma expansão, ali, uma rede praticamente de comércio. A Idade Média rompe com isso. Você não tem mais essas cidades com esse objetivo, né, ou mesmo essa rede de interações entre cidades, e a gente passa a ter uma cidade que é o oposto, tá? Cidades que são absolutamente fechadas, fortalezas, inclusive, né, você tem alguns castelos ali surgindo, você tem realmente, vocês lembram histórias de começa a ter uma produção feudal, aqui você tem o feudalismo, né, bem surgindo ali, cria força essa questão feudalista. É importante também a gente lembrar do papel da Igreja Católica, muito presente nessa idade, né, Idade das Trevas, né, porque comandando aí a religião, seja ela qual for. Você vai ter o núcleo de habitação e serviços, então praticamente ali é um ambiente meio que autossustentável, tá? Por que é autossustentável? Porque quase tudo que eles precisavam, eles mesmos produziam. E eu não vou entrar em detalhes de como funcionava o sistema feudal, mas você sabe, né? A gente tinha os vassalos, os escravos, os servos, mas enfim, a aristocracia, enfim, você tinha uma produção numa espécie de cidade que produzia para ela mesma, quase sem ter comércio com outros lugares. Quando que você começa a ter um maior comércio entre as cidades medievais? Depois das cruzadas. Tá? As cruzadas elas começam a aparecer
junto com as cruzadas, que teoricamente era só uma questão religiosa, começa também a aparecer certos tipos de artefatos, objetos, porque eram trazidos esses objetos lá do Oriente Médio, e aí você começa a ter de novo, digamos que um aquecimento do comércio, muito comércio entre alguns lugares, entre algumas cidades. Então elas vão rompendo com esse sistema tão fechado e as cidades elas começam a fazer mais comércio entre si. Lembrando, gente, que eu estou falando de cidades menores, tá? Você tem algumas cidades ali que já eram relativamente grandes. Se eu pensar, por exemplo, em Paris, se eu pensar em Londres, tá? Mas ainda assim fechada no sentido de que não tinha tanto comércio exterior, mas enfim, estou falando principalmente de cidades menores, tá? Bom, a partir desse momento que você tem as cruzadas, você começa a ter cada vez mais um sistema de comércio, tá? Então você tem cada vez mais comércio, você começa a ter elos horizontais, então realmente é uma rede comercial que vai surgindo, tá? E ao mesmo tempo que a gente tem isso, turma, é importante a gente ressaltar esse ambiente aqui, ó, que isso aqui era chamado de burgos, tá bom? Vocês já devem ter ouvido isso. A gente tem algumas cidades medievais ou os feudos, né? Alguns deles começam a ter comércio e aí eles começam a ter esses burgos, que eram essas fortificações, mas que faziam comércio com outros lugares. E aí quem morava dentro do burgo, por fazer comércio, acabava ganhando muito dinheiro e aí se transformava em quê? Em burguês. Ó, isso lembra alguém? Vocês? Eu não, porque eu não sou burguesa. Então a gente vai ter o surgimento aqui da burguesia, que eram pessoas que moravam dentro dos burgos, tá? As cidades, então, elas lentamente... Lembra, gente, que eu tô falando de período medieval, é um período de tempo enorme, tá bom? Então são alguns séculos aí que isso vai acontecendo bem lentamente, até realmente você começar a ter o rompimento do sistema feudal e ter os burgos e ter o comércio entre as cidades, tá? Bom, a partir do momento, então, que você tem essa burguesia ela começa a fazer... Porque burguesia, a gente significa o quê? Que as pessoas têm dinheiro, tá? Esse dinheiro excedente, ou excedente quer dizer o quê? Esse dinheiro a mais das pessoas, ela começa a ser investido em outras coisas. E aí a gente começa a ter o surgimento, por exemplo, de literalmente inventores, quer dizer, pessoas que pensavam fora da caixinha, pessoas que pensavam de maneira diferente, começaram a criar certos instrumentos, certas técnicas, e posteriormente algumas máquinas, tá? Então veja que vem tudo num processo, tá, gente? Eu falei das cruzadas, mas é importante também a gente lembrar que acaba aquecendo muito o comércio da Europa também as grandes navegações, não só as cruzadas. Você pensa em todo o ouro, por exemplo, que Portugal tirou aqui do Brasil, né, principalmente de Minas Gerais. Todo esse ouro, gente, foi levado lá para a Inglaterra. Os portugueses levaram para Portugal, claro, mas depois tiveram que pagar dívidas com a Inglaterra, então foi praticamente tudo para a Inglaterra. E esse dinheiro ajudou também no processo posterior de revolução industrial, tá bom? Então não vamos esquecer que não é do nada que as coisas brotam, tá bom? O dinheiro ele vem de alguma coisa e vem principalmente da exploração de algumas pessoas, no caso aí das grandes navegações das colônias como o Brasil. Bom, voltando aqui, retomando. Opa! Bom, uma vez que a gente rompe com esse sistema medieval, gente, nós começamos a ter então a grande revolução industrial. Por que que a gente chama de revolução, professora? Porque ela foi uma transformação. Não é simplesmente que começou a ter uma indústria aqui e outra ali. Não, você começa a ter toda uma transformação em absolutamente tudo. Na cultura, na forma de vida, na vivência, na forma de você digamos que experimentar os produtos, né? Você não tinha isso de comprar os produtos, e aí você comprava, claro, mas não era os produtos industrializados que o capitalismo industrial trouxe. Então, gente, é uma transformação radical na vida das pessoas e isso é refletido diretamente na cidade. Você tem uma cidade que ainda que fizesse comércio, mas era uma cidade que ainda não tinha tantos habitantes. Você tinha ainda um monte de gente que morava ao redor nas zonas rurais e que viviam principalmente da agricultura. De repente começa a surgir uma indústria aqui que precisa de mão de obra, depois mais uma e mais uma. Aí junto com essa mão de obra da indústria, você começa a ter também de repente comércios locais, comércios menores, um boteco, uma lanchonete. Aí de repente não serve mais você ter cavalo, porque cavalo é uma coisa antiga, uma coisa lenta. Então você começa a ter as ferrovias, você começa a ter o trem, você começa a ter até depois de um tempo os carros. Então percebam que isso vai trazer para a humanidade como um todo uma transformação, gente, gigantesca, tá? Por isso que a gente chama de revolução industrial, porque é uma transformação em vários aspectos, ou quase todos os aspectos da vida humana. A partir desse momento, você começa a ter uma população que vai migrando, tá bom? Então você vai ter uma migração muito grande das pessoas da zona rural para as áreas urbanas. Você vai ter, gente, a decomposição prévia das estruturas sociais.
Ou seja, aquele nicho ali, por exemplo, a aristocracia como sendo o principal membro da sociedade daquelas cidades, ela deixa de ter esse papel porque você tem o surgimento dos burgueses. E aí começa a surgir gente que realmente é muito rica, e é rica não só porque herdou o dinheiro, mas porque fez o dinheiro a partir da industrialização. Então você vai tendo, né, outros tipos de estruturas sociais aparecendo. Como eu disse, migração da população dos centros rurais para os centros urbanos, o êxodo rural, o famoso êxodo rural, fortalecimento da força de trabalho, que é essencial para esse processo de industrialização, passagem de uma economia que é doméstica para uma economia manufatureira e depois para uma economia mesmo de fábrica, tá? Então realmente é essa grande transformação. As cidades, gente, elas vão atrair as pessoas, porque primeiro, as pessoas vão servir de mão de obra, né? Elas que vão trabalhar nas empresas. Segundo, porque elas vão ter também um comércio enorme, coisas, né, para se comprar. Então vale muito mais a pena você ir para essas áreas urbanas do que você ficar ali morgando nas áreas rurais. Começamos então a ter cada vez cidades mais cheias de pessoas, mais complexas. E é importante a gente ressaltar, gente, que no primeiro momento nenhuma cidade estava pronta para esse crescimento, tá? Se eu pensar nas cidades que surgem nesse primeiro período da Revolução Industrial, Londres é o grande exemplo, né? São cidades, gente, que vão ser horríveis de várias maneiras. Você vai ter cidades que são sujas, poluídas. O Rio Tâmisa, por exemplo, é extremamente poluído. Dizem que é até pior que o Rio Tietê, se é que isso é possível. A gente vai ter outra coisa que você já deve ter ouvido nesse período de pandemia, que aqui a gente tinha várias epidemias, né? A diferença é que epidemias são locais. Então você tinha muita doença, né? Até porque não eram condições sanitárias de vida, né? Condições salubres. Então você tinha muita sujeira, muita poluição, a forma como eles viviam, muitos cortiços, né? Ambientes muito frios, muito fechados, muito escuros. Então isso favorecia demais a gente ter a propagação de algumas doenças. A gente não tinha rede de água e rede de esgoto, isso foi vindo aos poucos. Então no início, quando você tem as primeiras décadas da Revolução Industrial, em muitas cidades europeias, isso vai ser um choque, porque você tem de repente uma cidade ali com, sei lá, uns 500 mil habitantes, e de repente essa cidade passa a ter 1 milhão de habitantes de um dia para a noite. De um dia para a noite não, em algumas décadas, tá? É muito difícil a cidade conseguir se adaptar a essa condição muito mais complexa, muito mais difícil, tá bom, gente? Então entendam isso, que no primeiro momento, quando a gente pensa nessa revolução industrial, ela era muito difícil, foi muito difícil para essas sociedades aqui. Porém, quando a gente tem depois esse início desse processo de revolução industrial e urbanização, né, esse crescimento urbano associado, então, essas indústrias que vão se acumulando ali, então deixa tudo mais complexo, essa rede então enorme, essa rede social, econômica enorme, automaticamente, gente, isso é quase um processo irreversível. Então, começa o processo de urbanização, ele vai só se adensando, raríssimas exceções. Então, ele vai ficando cada vez mais complexo. Eu coloquei aqui a imagem, não sei se vocês reconhecem na primeira imagem, mas é Manhattan, tá? Lembra que Nova York você tem uma cidade maior, mas o centro mesmo ali administrativo e econômico de Nova York está na ilha de Manhattan. A ilha de Manhattan, gente, só por curiosidade para vocês, ela era um pântano, tá? Ela era um charco, uma área assim muito difícil de você ter sobrevivência, mas eles foram lá, drenaram essa região e começaram a construção, tá bom? E aí, de repente, quando isso vai, né, cada vez ficando mais complexo, você vai tendo um crescimento dessa cidade enorme aí e incrível, tá bom? Um dos maiores centros, né, globais do planeta. Então lembre-se que se a gente fala de processo de urbanização, esse processo de urbanização ele só vai acontecer quando a gente tem um processo de industrialização. Então as duas coisas estão associadas, tá? Se eu falar crescimento urbano, é uma coisa. Agora, urbanização, processo de urbanização, isso vai estar diretamente atrelado ou ligado ao processo de industrialização. Bem, esse processo, então, ele vai fazer com que algumas cidades passem a concentrar não só as atividades industriais, mas também atividades comerciais, financeiras, e automaticamente isso vai atraindo cada vez mais pessoas para os meios urbanos e não nos meios rurais, tá? Bom, gente, pensando nisso, então, a gente tem que fazer uma ressalva muito grande, uma diferença enorme entre o processo de urbanização dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos, tá bom? Vamos pensar primeiro nos países ricos.
Nos países ricos, gente, esse processo de industrialização, como eu falei, ele vai acontecer em alguns lugares lá em 1780, 1800 mesmo, em outros um pouquinho depois, 1850, mas no geral ele é muito anterior ao que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, 1950, não só no Brasil, mas em quase todos os países subdesenvolvidos. Então quer dizer que a nossa industrialização foi muito lenta, consequentemente, nossa urbanização também vai acontecer muito tempo depois. Nosso processo de industrialização ela foi rápida e acelerada. Nos países ricos, não. Nos países ricos, as coisas foram acontecendo aos poucos. Então, você vai ter um surgimento lento dessas indústrias. Isso se acelera, sim? Sim, isso se acelera. Você vai ter uma transformação no primeiro momento horrível nas cidades? Sim. Só que com o tempo, gente, os países desenvolvidos, eles perceberam que quando você tem um crescimento urbano muito grande, automaticamente você precisa começar a pensar em medidas urbanas ou um urbanismo. Para quem aí vai fazer arquitetura, pense aí na questão de você organizar de fato a cidade. Eu preciso organizar a cidade por quê? Porque senão morre um monte de gente. Que aí você tem de repente, sei lá, a peste bubônica, mata um monte de gente, tem a peste negra, mata um monte de gente. Se eu mato um monte de gente, são menos trabalhadores. Menos trabalhadores, menos pessoas para trabalhar. Também tem que pensar que você tem trabalhadores industriais. Trabalhador industrial não pode ser que nem o trabalhador rural, que é analfabeto, que mal sabe ler e escrever, quando sabe. Não, o trabalhador industrial ele tem que saber pensar, ele tem que saber pelo menos ler o manual de instruções de uma máquina. Então, quer dizer, se eu tenho que dar educação para essas pessoas, então eu tenho que fazer o quê? Escolas. Claro que as escolas já existiam, sim, mas eu tenho que fazer uma escola que tenha mais gente, que caiba mais gente, não só para rico, não, para um monte de gente, tá? Nem que seja uma escola ali tradicional, que nem a gente tem até hoje, que é a mesma escola, mas nem que seja isso, para a gente educar essas pessoas. Então, tudo isso vai fazendo com que lentamente as cidades dos países ricos se desenvolvam. Não porque, gente, em momento nenhum as pessoas têm, ou os governantes, eles têm uma preocupação com os habitantes. Na verdade, é porque o próprio sistema capitalista exigia que as cidades elas fossem melhores, que elas fossem mais desenvolvidas, que elas fossem pelo menos mais limpas, que elas tivessem um transporte público, por exemplo, de qualidade, porque senão chega atrasado o trabalhador e isso é ruim para a empresa. Um trabalhador que demora 3, 4 horas para chegar é ruim para a empresa. Então, o que a gente tem que ter? Um sistema de transporte que seja eficiente, uma moradia que seja pelo menos limpa, tá? Não só cortiço, mas uma moradia que seja pelo menos adequada para as pessoas. Eu tenho que ter hospitais, porque se fica doente, a pessoa não vai trabalhar. Então, eu tenho que ter condições, gente, para o próprio sistema capitalista. Vocês conseguem entender isso? Que as cidades elas se desenvolvem nos países desenvolvidos porque é uma necessidade do próprio sistema capitalista. Ele exige essa melhoria, tá? Com o passar do tempo, então, você vai ter uma série de transformações. Essas cidades, elas começam a se planejar, você começa a ter, e essa é a palavra-chave, planejamento. Os países desenvolvidos começam a se planejar. Eles começam a fazer planos diretores, eles começam a fazer toda uma reestruturação, por exemplo, dos centros urbanos. Muitas vezes ele pega pessoas que moram em alguns ambientes, expulsa as pessoas, manda para as pessoas mais para as áreas periféricas, constrói casa para essas pessoas, tá? Diferente do que aconteceu no Brasil. Mas você tem então uma reorganização e, consequentemente, essas cidades dos países desenvolvidos vão ser muito mais o quê? Vão ser muito mais limpas, vão ser muito mais agradáveis, vão ter uma fluidez maior, tá? São cidades que conseguem, então, ter um ambiente que, mesmo que preserve certas coisas antigas, né, certos prédios ou algumas ruas antigas, mas você tem uma modernização, você tem um planejamento urbano. Aqui, por exemplo, para Paris, gente, isso aqui tudo, ó, foi muito tempo depois da Revolução Industrial que você precisava ter uma fluidez do trânsito, né? Você precisava ter uma circulação maior de mercadorias e de pessoas. Então, tudo isso aqui, olha, se eu pensar em termos de tempo, é relativamente novo para Paris, tá bom? Então, tudo isso é uma necessidade do próprio sistema. Só que o sistema capitalista, gente, ele também é safado, né? Ele percebe que, de repente, cidades de países pobres pode trazer também um monte de vantagem. E aí, várias multinacionais começam, então, a migrar para países subdesenvolvidos. A gente já viu isso. Quando você vai para países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, do México, da Argentina, da Índia, lá em 1950, você faz isso por quê? Porque você consegue ganhar mais dinheiro nos países subdesenvolvidos, porque lá, de repente, você não tem que pagar sindicato, ou então você tem um salário muito baixo, você quase não tem lei trabalhista. Enfim, digamos que em alguns aspectos é melhor você estar num país mais subdesenvolvido. Então, muitas empresas abrem filiais nesses países
E aí você tem a urbanização em 1950, no caso do Brasil. Nos países subdesenvolvidos, gente, diferente nos países desenvolvidos, que literalmente nós tivemos tempo, tá? Eles foram lentamente, então, se adequando a essas condições novas, né, do próprio sistema capitalista industrial. Os países subdesenvolvidos não tiveram tempo. Foi um tipo de industrialização tardia, porque aconteceu muito tempo depois, mas ela foi rápida. Uma vez que ela começou, ela foi super acelerada e ela foi sem nenhum tipo de planejamento. Gente, se não tem planejamento, significa que você começa a receber não só as empresas em si, mas também um monte de pessoas, tá? Mesmo o êxodo rural que aconteceu lá nos países ricos, vai acontecer aqui também nos países pobres. Automaticamente. É um monte de gente que passa a ir para a cidade, só que essas cidades, gente, elas não estavam prontas e mesmo depois de muito tempo, elas continuaram não ficando prontas. Isso significa que a gente vai ter, então, cidades nos países subdesenvolvidos com todos os problemas que vocês possam imaginar. O problema de moradia, ele é o mais visível, né? Ele é talvez até o mais chocante, mas a gente também tem problemas de saúde e a gente vê muito isso agora na pandemia. Se vocês estão acompanhando os números de casos, não só de pessoas infectadas, mas pessoas que morrem, surpreendeu, grande surpresa, quem morre mais no Brasil são os pobres. Claro que são os pobres. Eles têm menos acesso à saúde, quando eles vão para hospitais, aliás, no como um todo, você não tem os testes para todo mundo, são realmente essas pessoas que estão na linha de frente do trabalho, né, que tiveram que voltar a trabalhar, mesmo nesse período de pandemia, então vão ser os entregadores, vão ser os pedreiros, vão ser as faxineiras. Então essas pessoas, elas estão muito mais vulneráveis a ter a doença, e como muitas vezes moram em situações insalubres, também acabam ficando doentes de forma mais rápida e vêm a falecer muito mais facilmente, tá? Do que os ricos que ficam bonitinho lá no seu condomínio fechado, tá bom? Isso então vai trazer problemas de moradia, a gente tem problemas de transporte, problemas de infraestrutura, enfim, gente, nos países subdesenvolvidos nós vamos ter uma série de problemas que aí a gente vai ver mais pra frente, uma outra aula eu faço especificamente só os grandes problemas urbanos, tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido. Desculpa se ficou um pouco longa a aula, tá bom? Quero agradecer a vocês. Espero que vocês tenham, que a gente tenha, né? Não só vocês, eu também, que a gente tenha um bom semestre, que dê tudo certo. E, gente, sempre, qualquer problema, é só vocês me avisarem, tá bom? Se vocês não entenderam alguma coisa, se ficou confuso, se tiver qualquer problema, ou manda e-mail, ou põe lá nos comentários, que eu vou colocar no canal essas aulas aqui. E aí a gente vai levando. Espero que vocês tenham um bom retorno, meus amores. Beijo, saudade enorme de vocês, viu? Tchau, tchau.